E 2026 vai ser um ano que nós vamos trabalhar isso muito. 2026 será o ano da justiça e do reino de Deus. E o versículo bíblico que nós vamos trabalhar muito é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós vimos que Oséias mostrou que Israel estava deixando de fazer 3 coisas para fazer 6. Eles deixavam 3 para fazer 6. E eu quero que os irmãos entendam claramente, essa não é uma pregação passageira, será uma linha de raciocínio. Quantos estão me entendendo? E eu quero declarar outra coisa aqui, profetizar. Estamos no limiar de ver um mover espiritual nessa nação e muitos não vão perceber. Vai passar batido para muita gente. Guarde no seu coração isso. Nós estamos por ver algo novo de novo acontecer. Do mesmo jeito ou maior do que aconteceu em 98. Só que muita gente não vai perceber. Grave isso. E para isso nós temos que estar preparados. Prontos. Grave no seu coração. Então, 3 coisas que Israel deixou de fazer. Capítulo 4, versículo 1. Para depois a gente ir para o 10. Quantos aqui querem ver Deus operar? Então, 3 coisas eles não faziam. Capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há, primeira coisa, verdade. Segunda, e a terceira, o conhecimento de Deus. São 3 coisas que Deus quer da nossa vida. Primeira coisa, Ele quer a verdade. Como esse mundo é mentiroso. Esse mundo é tão mentiroso, cara, que as pessoas estão mentindo na cara de pau. Existe um negócio chamado 30 trabalhadores contra um bilionário. É 30 contra 1. Ou é trabalhador, ou é maconheiro. Esse dia tinha 30 maconheiros contra um policial. E dessa vez foi 30 trabalhadores contra o Flávio Augusto, que é bilionário. E aí, das pessoas que foram, alguém foi lá e falou assim: eu quero saber, eu fiz tudo certinho, eu sou pedagoga, eu tenho um marido, tenho 2 filhos, e eu estou desempregado, eu fiz tudo certinho. E aí, Flávio, eu quero saber como é que fica. Aí o Flávio Augusto foi, respeitosamente olhou para ela, e por fim da história o Flávio Augusto falou assim: eu quero te ajudar. Já que você é formado em pedagogia, já que você não conseguiu, eu quero ajudar você. O capitalista opressor foi lá ajudar a moça. Só que no meio do caminho a moça chamou o Flávio e falou assim: olha, eu tinha que te confessar. Eu não formei em pedagogia e eu não sou nada daquilo que eu falei. Ela, na realidade, era o contrário. Mas ela criou uma narrativa só para ver se vencia o camarada. E ela acabou caindo do cavalo, num bom e no mau sentido, porque ele resolveu ajudá-la. E aí ela foi honesta em ter que confessar que ela estava vivendo um personagem diante do Brasil e do mundo todo na internet. A consciência dela o quê? Doeu, está lá na internet. E quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, como as pessoas estão mentindo na cara o quê? Na cara dura. A mentira virou um personagem. Isso na psicanálise, na psicologia analítica, chama persona. E ela viveu tão bem o papel dela, que mexeu com o coração do Flávio Augusto. Só que a bondade dele, que me lembra muito a Bíblia, o amor de Cristo nos constrange. Ele a amou, se compadeceu e trouxe ela para perto dele e foi criar um projeto, um plano para abençoar ela, o marido e os filhos. E aí ela se sentiu mal e confessou. E foi mulher, e foi honesta, para chegar na internet e dizer: eu menti. E ele disse: como eu não tenho obrigação nenhuma de fazer nada por ela, porque eu estou pensando em dobrar a aposta e ajudá-la ao dobro. Depois que ela contou a verdade. Mas, primeiro ponto, como que as pessoas estão assumindo a mentira como estilo de quê? De vida, e nem pisca.
Mente que nem pisca. Convence mentindo. Alguém está me ouvindo? Eu nunca imaginei que nós teríamos que voltar a dizer: você não pode mentir. Isso eu aprendi em casa, quando era menino. Mas a mentira, o personagem. Agora eu entendo porque que um dia um cara perguntou para mim assim. Eu estava discipulando uma pessoa que acabou desviando. Ele olhou para mim assim um dia e falou assim: o teu nome é James mesmo? Eu falei: ué, desde que eu nasci, em 1973, James, na Bahia, James. Não, porque eu achei que isso era seu nome artístico. Eu falei: não, meu filho, eu não tenho nome artístico, não. Eu tenho um nome só. Meu nome é James Rocha Nunes. E não tem, se artístico for mentiroso, não tem artista. Amém? Tem artista no sentido pleno da palavra. Fazendo pedagogia na matéria de arte e educação, eu descobri que o que é a arte? A arte é a expressão do interior de alguém através da música, do desenho. Está entendendo? Então, quando você está tocando um contrabaixo, você está sendo um artista. Então, nesse ponto, eu sou artista, sou cantor. Então, eu transmito a minha verdade, transmito a verdade de Deus através de algo. Mas nunca artista para ser mentiroso. Nunca artista para viver uma coisa que não é. Alguém está ouvindo? Quem sabe que nós estamos vivendo em uma época que você não sabe em quem confiar? Está esquisito. E isso não é normal. Graças a Deus por aquela moça, que ela foi mulher o bastante para chegar na internet e falar o quê? Eu menti, eu errei, eu não sou aquilo. Eu só queria pressionar o Flávio, mas ela acabou. No que ela foi pressionar, ela acabou sendo amada, mas teve que falar a verdade. Ela podia não falar a verdade, ela podia sair batida, só que por falar a verdade agora, e todo mundo embaixo: parabéns, parabéns, dê uma chance para ela, Flávio, que ótimo, que maravilha. Porque no fundo o povo também quer a verdade. No fundo também o povo quer a liberdade. No fundo alguma coisa na alma humana quer a verdade, quer a realidade. E que Deus ajude ele, que ele consiga abençoar a vida dela. Que inclusive teve uma infância muito destruída, muito ruim, muito braba. Como milhões de brasileiros. E talvez como alguns de nós aqui. Mas a primeira coisa que Deus estava contendendo com eles é que eles não falavam mais a verdade. Segunda coisa que eles não faziam era a benignidade. E a terceira, que essa é a mais importante de todas, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é o tema central do livro de Oséias. E conhecer a Deus, irmão, é muito mais do que ler a Bíblia. E conhecer a Deus é muito mais do que fazer um sermão. O conhecimento de Deus é muito profundo. E era isso que estava levando Deus a contender com o povo de Israel. Às vezes, e eu quero falar esse ponto para poder ir para o segundo, às vezes algumas coisas em nossa vida, irmãos, que não estão rompendo, talvez não seja o diabo. Algumas coisas que estão travadas em nossa vida, talvez não sejam os infernos. Talvez seja apenas a gente deixando de fazer o que tinha que fazer e Deus nos enfrentando. Fala assim: enquanto você não resolver isso, eu não libero. Enquanto você não mudar isso, eu não conserto. Porque Deus também contende conosco. Deus também contende. Deus fala uma coisa, a gente fala outra. Ele manda a gente fazer uma coisa, a gente faz a outra. E aí se estabelece uma contenda. Exemplo: ele manda a gente orar, a gente vai brincar. Ele manda a gente falar a verdade, falar mentira. Ele manda a gente orar, ele manda a gente jejuar, a gente vai comer. Ele manda e aí inicia uma contenda. As coisas só mudam quando você se rende. Depois de contender, você se rende. E é possível, pastor, você contender com Deus? A resposta é sim. Primeiro nível, Deus está contendendo com você e comigo de uma forma muito clara, mas você e eu estamos achando que nada está acontecendo. Até uma hora que Deus fala assim: deixa eu ser claro com você. Meu assunto com você é esse. Buf! Contenda estabelecida, esclarecida.
E aí você vai ser levado a ter que se acertar com Deus. E quais eram as 6 coisas que eles faziam? Primeira, versículo 2. Deixavam 3 para fazer 6. E o regaço a gente já leu a semana passada, que eu não vou ler. Mas você pode ter certeza, o que o estado do Rio de Janeiro sofre, o que muita gente que já abandonou Deus sofre, nada mais é do que viver dessas 6 coisas aqui. Primeira coisa, só prevalece o perjurar. No dia que eu vi essa palavra, que é uma palavra inclusive jurídica, eu gostei dessa palavra. O que significa? Quem sabe o que significa perjurar? Perjurar. Sabe? Perjúria. Hã? Oi? Falar uma mentira também. O que mais? O que é perjurar? Oi? Perjurar é quebrar uma promessa. Você fala uma coisa e depois você não cumpre. Isso é perjurar. Quebrar uma promessa. Por que é tão sério isso? Porque originalmente nós deveríamos ser boca de Deus. E como que uma boca de Deus, em se tratando de uma igreja, vai falar uma coisa e vai fazer outra? Por que nós não podemos perjurar? Porque quantos sabem aqui que grandes traumas nascem de promessas que não foram cumpridas? Quantos consultórios estão cheios de gente que carrega um mal nas costas até hoje de uma promessa que não se cumpriu? Políticos que prometem picanha e não dão nem ovo para o pessoal. Perjúria. Então a primeira coisa é perjúria. Perjúria. A perjúria. Mas você já deve ter escutado. Promessas foram feitas para não serem cumpridas. Quem já ouviu isso? Ah, James, palavras o vento leva. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso e viu a pessoa falar rindo? Palavras o vento leva. Se a gente de fato quer conhecer a Deus, é bom que nossas palavras não sejam levadas pelo vento. Seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. Ah, mas e quando a gente não consegue cumprir com a palavra? Deixe bem claro que você não conseguiu. E depois você dê um jeito de corrigir o que você não resolveu. Faça ressarcimento. Alguém está ouvindo? Então, perjúria. Perjúria. A perjúria é a primeira coisa. Segunda coisa que o pessoal gostava de fazer muito. Perjúria e depois o mentir, que é o contrário da verdade. Terceiro, matar. Nós temos que rever muita coisa em nossa vida. Quantas vezes nossa brincadeira, quantas vezes o nosso entretenimento é carregado de quê? De quê? Morte. Sério que eu me pergunto por que o nosso entretenimento tem que ser carregado de morte? Então prevalece a mentira, a perjúria e a morte. Um cara bate um caminhão, a carga quebra, o cara está preso na ferragem, sangrando. Você já viu as reportagens? O que as pessoas estão fazendo? Saqueando o caminhão enquanto o homem morre. Não, aí teve uma defensora dos direitos humanos que disse, não, eles estão fazendo isso porque são necessitados. Mentira, a mulher disse, vou vender. Ela estava juntando a carga de arroz, dizendo que ela ia vender. Mentira. Quem sabe que se não tomarmos cuidado, a gente começa a tratar isso de uma forma, o quê? Normal. Tira pela criminalidade. Nós estamos chamando o traficante de menino, os meninos. Ali a gente não entra, os meninos. Aí quando eles morrem a gente gosta. Porque as coisas começam a se normalizar. Não pode ser normal. Não pode ser normal para um crente.
Se é que nós queremos ver Deus trabalhar, alguém quer ver Deus trabalhar aqui? Qual a primeira coisa? Perjurar. Segunda, mentir. Terceira, matar. Quarta, furtar. Você furta alguma coisa, querido? Você anda tendo vantagem de alguma coisa que você sabe que você está. Esse ano é um bom ano para consertar. Aquele que roubava, não roube mais. Antes o quê? Trabalhe. Você trabalha que você consegue. Vai demorar um pouco mais, mas você vai conseguir. Amém? Qual o mal do furto? Qual o mal de você querer ter, às vezes, uma vantagem, lançando mão de um furto? É por causa da vantagem. Poxa, esse relógio aqui é um ano para comprar, mas se eu fizer uma lambança, eu ganho em 3 semanas. Não, espere um ano. Passe um aperto. Então você tem que entender o que Deus, com o que Deus se importa. Eu não posso chegar para você e dizer, você pode pedir o que Deus manda, pode botá-lo contra a parede, igual o Bispo Macedo mandou fazer, bota Deus contra a parede, cadê Deus? Porque Deus falou que ia fazer. Eu não posso só querer, Célia, que Deus faça. Eu tenho que entender também como que Ele gosta das coisas. Isso faz parte de buscar o Senhor. Ah, mas o que eu ando furtando me dá uma vantagem. É mais caro do que uma cura? É mais caro do que um demônio soltar sua descendência? Dá mais vantagem do que uma doença incurável ser curada? Nós temos que entender com o que Deus se preocupa. Furtar, depois tem uma das coisas mais, essa aqui então, essa aqui parece que nem existe mais. Qual é a quinta? Qual é a quinta? Adulterar. Isso está tão normal, que eu não sei se já aconteceu de você aparecer num lugar 5 meses depois e a pessoa perguntar assim, e aí, está casado com a Carol ainda? Está casado ainda com ela? Adultério hoje se tornou uma coisa o quê? Normal. Deixar uma mulher pegar outra, deixar um homem pegar outro, isso virou normal. Não estou dizendo aqui, ó, quem já fez, quem nunca pecou, que joga a primeira pedra, vai, não peques mais. Eu estou dizendo quando isso se torna o quê, amado? Normal. Quem sabe que está normal? Você assiste uma novela cheia de adultério, está normal. Filme cheio de adultério, está normal. Normal, normal, normal. Normal. É ruim quando isso fica normal. Como que eu vou dizer está errado se para mim não faz mal? Nenhum. Não faz mal. Mas qual vai ser o grande problema? Vir para esse Deus que não gosta e cobrar que ele faça o que ele disse que ia fazer. Quando na realidade os milagres eles têm uma condição espiritual. Milagres eles são espirituais, cara. São transações no mundo espiritual. Os milagres são transações espirituais. Geralmente um demônio vai parar de mandar, um demônio vai parar de ter acesso só porque você parou de dar comida para ele, porque você começou a obedecer a Deus. Por isso tem a confissão. Então essa é a quinta coisa que Deus odeia, o adultério. Nós precisamos ter contra essas coisas uma postura pesada, clara. Porque se a gente começa a afrouxar, a gente abandona 3 para praticar 6. Adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente o outro. Um ato sanguinário segue o outro. Parece que quanto mais sangue tiver, melhor. Parece que a gente gosta de sangue com açaí. Parece os dias de hoje, não parece? Deus não gosta disso, irmão. Versículo 3. Por isso a terra se lamentará. Bate com Ezequiel, sim ou não? Quem lembra da mensagem de Ezequiel? Da terra.
A terra se lamentará. A terra se lamentará. Você acha que Deus gosta de saber que uma determinada facção cavou um buraco de 30 metros para jogar gente morta, jogar a pessoa dentro? A terra se lamentará. É preciso você se munir de muita coragem para acreditar que é possível alguma coisa mudar. Mas eu não sei o que é pior, se é uma facção ou uma igreja dormindo, uma igreja dormente. Enquanto nós somos o sal da terra e a luz do mundo. 3 contra 6. A terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, com as aves do céu. Enquanto o Júlio estava cantando, eu estava tocando e pensando. Você já percebeu? Por mais que o humanismo e o iluminismo tenham colocado Deus para fora da equação, tenham tirado Deus da jogada, e agora tudo somos nós é que conseguimos. Você já percebeu que com toda a evolução que o mundo teve, parece que o mundo ficou pior com toda a evolução que teve? Está entendendo, Jamile? Porque esse é o problema. Nós nos tornamos muito bons, mas o mundo ficou pior. Nós conseguimos colocar a taxa de a sobrevida da pessoa pode ir a 80, mas os caras morrem com 18. Tire Deus e sempre alguma coisa vai faltar. Sempre vai faltar. Você pode ter o que você quiser, seu carro vai ter que ser blindado. Você vai ter que mudar de cidade. Você vai ter que mudar de país. Até o mal te encontrar. Essa é a realidade. Isso é, em primeiro lugar, a ausência de Deus. Mas a ausência de Deus do jeito de Deus, não do meu jeito. Porque há um jeito de se procurar Deus. Mas nessa sociedade que nós vivemos, nós não podemos dizer como que as coisas são feitas. Cada um faz do jeito que quiser. O que fazer? O que fazer é o que está no capítulo 10. No 10 é a resposta. Pelo menos para a gente. 10 é a resposta. Há uma resposta muito mais profunda do que celebrar um confronto policial contra bandido. E bandido realmente é bandido. Há uma resposta muito mais profunda que nós precisamos ter, a ponto de um dia chegarmos nesse país, se Deus assim o quiser, de nos tornarmos uma Ilhas Fiji, aonde a delegacia para de ter bandido, porque as pessoas se converteram. Elas não morreram, se converteram. Porque o céu visitou a cidade. E eu preciso falar disso o tempo todo, senão a gente esquece. Quem sabe aqui, inclusive os mais antigos, que se você não tomar cuidado, a gente esquece do que é realmente interessante. Quem sabe disso? Se nós não tomarmos cuidado, devagarinho nós vamos nos esquecendo. E essas 6 coisas dominam a nossa vida. E o mal só vai se aproximando, só vai entrando, só vai entrando, só vai entrando. E o que fazer, queridos, para mudar? O que fazer para mudar? Oséias 10 fala. Olha o que está aqui. Oséias capítulo 10. Diz assim. Versículo 10, 11 e 12. E o 12 é a chave. Olha o que diz aqui. Eu os castigarei na medida do meu desejo. E congregar-se-ão contra eles os povos, quando os atar as suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço. Farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Judá lhe desfará os torrões. E aí ele vai dar um conselho. Esse é o conselho, é o coração da carta de Oséias. Semeai para vós em justiça. Ceifai segundo a... Aí tem um ponto e vírgula.
Tem um ponto e vírgula. Lavrai o campo de lavoura. Lavrai o campo de lavoura. Tem algumas bíblias que falam o campo de pouso. Qual bíblia é campo de pouso? Campo de lavoura e campo de pouso. Lavrai o campo de pouso. Por quê? Porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Há uma promessa de Deus sobre nós. A promessa de haver uma colheita de misericórdia e uma chuva de justiça. Repita comigo: colheita de misericórdia, chuva de justiça. E de onde vem essa chuva de justiça? De onde vem a chuva de justiça? Do céu. De onde vem a colheita de misericórdia? Do céu. Quando Cristo esteve na terra, Wilson, Ele converteu um bocado de gente. Simão o Zelote, converteu Pedro, converteu Maria Madalena, uma prostituta. Quanta gente Ele transformou com sua pregação, com seus milagres e sua palavra. Sabe por quê? Porque o céu estava em ação. Quanta gente Ele transformou de verdade, simplesmente porque o céu estava ao seu lado. Nos dias que Cristo estava na terra, havia uma chuva de justiça e uma colheita de misericórdia. Quando eles querem matar a mulher adúltera, sendo que eles eram os mais adúlteros ainda, Ele fala: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Colheita de quê? Misericórdia. Misericórdia e justiça. Quando Ele chega lá e cura uma mulher que andava torta há 12 anos e fala: não haveríamos de curar essa filha de Abraão que é presa por Satanás. Justiça de Deus. E qual foi o conselho que Ele deu? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas qual o caminho para você colher justiça do céu? Qual o caminho para você ter misericórdia do céu? Ele usa uma metáfora, a metáfora do agricultor. Para quem não sabe, isso aqui é uma metáfora. O que é uma metáfora? É quando você usa algo para comparar com outra coisa, de forma direta. Então ele mostra o quê? Que para nós colhermos a justiça e a misericórdia que vem do céu, é igualzinho a gente fazer uma plantação. Quantos aqui, como eu, estão há alguns anos esperando outras coisas da parte de Deus acontecer e não vão desistir? Levante sua mão, além de mim. Pois é. Não vou. E o que ele diz? Semeai para vós em justiça, e ceifai segundo a misericórdia. Aí tem um ponto e vírgula. Quem sabe aqui qual é a função de um ponto e vírgula? Isso, minha filha, dá uma pausa, que não é nem tão longa e nem tão breve, para poder entrar em outro assunto rápido. Ele está dizendo assim, olha, traduzindo é assim, Duda, para você colher, para você ter uma colheita de misericórdia e de justiça, você, primeiro passo, precisa lavrar o campo de pouso. Por que alguns avivamentos nunca dão certo? Por que certas buscas, Eduardo, nunca funcionam? Por um só motivo. Perceba que tem um princípio ali. Onde que nós geralmente ficamos? Quem percebeu, ó, lavra o campo da lavoura, porque é tempo de, até que ele venha e chova a justiça. Não tem chuva de justiça se primeiro você não lavrar a terra. Nós não conseguimos colher nada se a terra não for lavrada. Então perceba, ele fala, semeia para colher. Mas no meio da conversa ele fala, mas antes de semear você precisa lavrar. Você tem que lavrar a terra primeiro. Então está ali, ó, lavra o campo de lavoura, ou o campo de pouso. A linguagem é uma linguagem agrícola. Queremos queremos uma colheita, mas não podemos colher e nem semear antes de
Lavrar. Quem sabe aqui o que significa lavrar a terra? Quem já viu alguém lavrando a terra? Esse é um problema da cidade grande. A gente compra tudo no sacolão. Quem aqui sabe o que significa lavrar uma terra? Eduardo? O cara fala assim, quero colher milho. Aí chega lá e joga e o milho sai? Se aquela terra está lá há mais de 10 anos parada, adianta jogar o milho lá na terra? Adianta ter água? Adianta a semente ser boa? Primeira coisa que tem que ser feito é lavrar a terra. E o que significa lavrar? Ferir a terra, machucar a terra, remover a terra que está socada, a ponto de você tirar da terra todas as suas imperfeições, os troncos, as pedras, para que a terra fique preparada para receber a semente. Isso é arar a terra. Agora, olha para mim. É por isso que esses avivamentos de fim de semana, eles não dão certo. Não dão certo. Não funcionam. Volta e meia você ouve, fulano de tal roubou, fulano de tal largou a mulher, fulano de tal não sei o quê. Pô, mas estava dirigindo um avivamento. Não gastou tempo fazendo o quê? Lavrando o seu coração. E o que significa lavrar a terra, lavrar o coração? Agora, o que significa, no caso nosso, a terra? O que significa a terra? Mateus explica isso na parábola do semeador. O que é a terra? Alô? O que é a terra? A terra é o coração do homem. A parábola do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça. Então a primeira coisa que tem que ser trabalhada é o quê? Seu coração. Seu coração que está dormindo. Seu coração que está parado. Caramba, fulano de tal tem um coração duro. Como é que pode? Você fala, o cara não respeita. Ouve e não melhora. É prova que o coração está o quê? Está duro. Mas qual é o primeiro conselho de Deus? Você tem que lavrar seu coração. Esse ano nós completamos 26 anos. Quem lembra que antes de todo aquele mover que a gente experimentou no ano 2000, quem lembra que nós passamos uns 3, 4 a 5 meses só confessando o pecado e mudando de comportamento? Quem lembra disso? Quem lembra? A Janaína? Quem lembra mais? A Margarete saiu. A gente ficou uns 6 meses só botando coisa para fora, só mudando de vida. Aquele período não tinha milagre, não tinha nada, só tinha gente só se reconhecendo errado e se acertando. Baseado em quê? Baseado na Bíblia. Pedindo perdão, mandando carta para um, pedindo desculpa para outro, gente se acertando. Esse período, você lembra disso, não lembra? Esse período, Onesi, era o período de quê? Lavrar a terra. Teve gente que eu liguei na Bahia, ó, a senhora me desculpa pelo que eu fiz em tal época, assim assado. O Onesi participou desse período de arar a terra. Grava isso, arar a terra. Então, eu fui numa empresa, nesse período, que eu trabalhei há 7 anos, devido a uma situação que eu causei mal a uma pessoa. Aí, baseado nisso que a gente estava aprendendo, esse reconhecimento, me fez lembrar essa situação. E eu fui lá me retratar com a pessoa, entendeu? E a pessoa me perdoou. Ela me perdoou pela tal atitude, entendeu? E somos amigos até hoje. Acabou. E agora, o que acontecia, Onesi, quando a gente ficava fazendo essas coisas? Pedindo perdão, devolvendo o que tinha pegado. A gente fazia um culto que não tinha nem microfone na igreja, não tinha nem cadeira direito na igreja. Daqui a pouco acontecia o quê? Aquele teclado que tem 25 anos que está ali atrás no museu. Era tocar aquele teclado da Yamaha, buf. O céu respondia. Tinha gente que vinha para a igreja, sabe de onde, Flávio? De Bangu. De Bangu, porque a notícia ia correndo. A gente não buscava não, a pessoa vinha. Gente mudando de bairro para morar aqui. E isso num curto espaço de tempo. Por quê, André? Estávamos arando o nosso coração, jogando fora do coração o que não prestava para poder receber a palavra de Deus.
Tinha uma criança, eu me lembro da idade do filho da Aline aí, da idade do Samuel, o Marlon. Os pais dele eram da igreja nessa época. O menino tinha um refluxo que nada resolvia. Quando foi à noite, eu tive um sonho, naquela casa lá em cima, sem nenhum luxo, sem nada. Eu olhei para o rosto do Samuel e lembrei do garoto. Eles foram na igreja e disseram assim: pastor, o Marlon não segura nenhuma comida dentro do estômago dele, ele vomita tudo. Eu só dei um comando para o garoto, falei assim: agora você nunca mais vai vomitar essa comida. Um comando só. E o garoto ficou curado. Um comando só. Os milagres pararam de acontecer, pastor? A resposta é: não, não pararam. Mas eu sei que nós podemos ir mais além. Alguém me ouve? Então, querido, o que é a chuva de justiça? Quando é que a justiça é feita no mundo? É quando o que a Constituição fala acontece. Essa semana o irmão me mandou uma mensagem: pastor, o que o senhor acha disso aqui? Alguém bateu no carro dele e ele ganhou. A doutora botou lá na justiça e ele ganhou um dinheiro por a empresa de ônibus ter batido. Aí a justiça veio, vai receber uma grana porque bateram no carro dele. A justiça foi feita. Imagina agora a gente começar a orar e o céu mandar dizer assim: olha, aquele assunto seu saiu. Olha, aquela cura aconteceu. Olha, aquele filho vai vir. Olha, aquele demônio vai soltar. Porque o juiz dos juízes, o rei dos reis, o senhor dos senhores começou a agir no nosso meio de uma maneira livre. E não é conta-gota, é chuva. Existem gotas, mas Deus quer fazer uma chuva. Não é gota de justiça, é chuva de justiça. Alguém me ouve? Não é uma gota, como diz a música, o muito que nós temos visto não passa de gotas. Quem já viu? O tempo fica fechado, aí cai umas 3 gotinhas e para. Depois fica seco de novo. Me parece que na nossa vida é a mesma coisa. A gente experimenta uma coisa uma semana, daqui a pouco para. A gente recebe um negócio, daqui a pouco para. Enquanto o que Deus quer fazer é uma chuva de justiça, é uma fila de testemunho, é uma arranca de salvação, é uma mudança constante. Mas não haverá chuva, não haverá colheita, se primeiro a terra não for tratada, arada. Tem que arar a terra, e arar a terra dá trabalho. Tem uma área lá do sítio da nossa igreja que vai ter que arar. Vai ter que ter primeiro um trator para arrancar o toco. Para depois você arar a terra. Porque o cara falou: pastor, se você arar a terra com o trator de arar, vai quebrar o trator. Tem que vir primeiro com a retroescavadeira arrancando esses tocos, para depois arar. Ou seja, é preciso um trabalho interior. Você sabe o que está acontecendo hoje dos novos tipos de crente do Brasil? É que a gente está treinando um povo que não trabalha o seu coração. É conversões sem preço, não precisa mudar nada, é só você levantar a mão e falar: Senhor Jesus, eu sou teu, acabou. Pode continuar do mesmo jeito. São corações que não são trabalhados. Depois você promete a essa mesma pessoa que Deus tem uma chuva na vida dela, a chuva não acontece, ela fica incrédula, ela está entendendo. Pô, o que não acontece? Porque erramos na primeira coisa. É preciso ararmos o nosso coração. Arai o campo de lavoura. Por quê? É tempo de buscar o Senhor. Olha o legal. Cuida da terra, porque está na hora de buscar Deus. Trabalha o coração, porque chegou a hora de buscar Deus. E põe teu coração num profundo trabalho de quebrantamento, porque chegou a hora de buscar Deus e Ele vai chover justiça sobre vocês. Não vai ser uma busca em vão, não vai ser uma busca à toa. Vocês vão ter uma chuva. Quem já viu aqui? Eu peço diáconos que busquem a ceia. 8:50. Quem já viu aqui? Quando dá aquela chuva de 1h30. Aí a mulher vem na televisão e fala assim: choveu em 1 hora tudo que estava para chover durante 3 meses. Quem já viu?
É assim que acontece. Quando Deus faz chover, quando Deus faz acontecer. Aquele filho que você estava lutando para mudar, Deus vem e convence. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu te perguntaria, será que o Zaqueu não arou o coração dele? Sim ou não? Sim ou não? Por que fica provado que ele arou o coração dele? Porque ele disse o que, Wilson? Ele falou, Senhor, metade dos meus bens dou para os pobres. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. E se eu roubei alguém, eu restituo. Não é o dou dízimo, é o restituo. Eu restituo 4 vezes mais. A palavra entrou rasgando o coração dele. Aí o que Jesus falou? Hoje a salvação entrou nessa casa. E para quem gosta de assistir The Chosen, você deve ter assistido ou The Chosen ou a novela do Bispo Macedo, o Zaqueu indo lá, entregando tudo que ele tinha, pegado das pessoas e ajudando as pessoas. Aquilo era um coração sendo arado. Arado. Eu não vou te enganar, irmão. Eu espero minha irmã ser curada, viu? Eu espero uma chuva de justiça sobre a minha mãe. Eu espero uma chuva de justiça sobre minha irmã. Eu espero uma chuva de justiça sobre meu irmão. E eu não vou me contentar com essas gotinhas que eu andei recebendo. Deus quer fazer sobre nós, Maria de Fátima, uma chuva de justiça. Então tudo que você tiver que trabalhar no seu coração, você trabalha. Você ara teu coração. Deixa Deus mexer no seu coração. Grava isso na sua mente. Semeai para vós em justiça, e ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de pouso, o campo de lavoura. Lavra isso. Porque é tempo de buscar o Senhor. Até que Ele venha. E chova a justiça. Qual é uma das evidências da presença de Deus em um lugar? Arrepio? Não, uma chuva de justiça. Acontecimentos. Eu agarrei essa palavra de todo o meu coração ontem e hoje. Em meio a algumas correções que Deus fez comigo ontem, no meu aniversário. Dormi quase cantando a música. Hoje é meu aniversário, eu estou de parabéns. Eu ia botar essa música de manhã cedo. Aí eu fui dormir, Deus foi e palestrou comigo na data do meu aniversário. Por isso que eu estava sério. Porque eu estava tendo altos assuntos com Deus. Deu para entender? E eu não disse para Deus assim, quem é você para vir me falar isso no dia do meu aniversário? Não. Por que não? Porque se Ele me trabalha algum assunto da minha vida, é porque Ele quer me dar o que eu tanto, mas não vai ser assim. Nós vamos ver a chuva de justiça aqui. Aqui haverá recurso financeiro por estarmos fazendo a coisa certa aqui, Eduardo. Aqui. Aqui. Vai encher aqui. Deus fez justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus faz. Ele faz. Mas pastor, e se você está falando isso e meu coração não está sentindo nada? É prova de que você precisa expor seu coração a uma aragem. Ele está duro. Quem já ouviu Jesus falar de dureza de coração? É isso aí. Você precisa pedir a Deus para quebrantar seu coração. Me faz sentir de novo amor e tremor pela tua palavra. Me faz sentir tremor e temor. Me faz temer tua palavra mais do que eu temo meu patrão.
Me faz temer tua palavra mais do que eu temo perder o ônibus e chegar atrasado no serviço. Me faz amar essa palavra. Não peça nada primeiro, só peça para Deus ajudar você a quebrantar o seu coração. Esse foi meu pedido para Deus ontem e hoje. Ontem e hoje. Porque eu quero ver uma chuva de justiça. Uma colheita de misericórdia. Você que é do norte, você já viu uma colheita? Qual é uma das características de uma colheita, Leandro? Me fala um nome que vem na tua cabeça quando fala colheita. E a colheita é melhor ainda quando você prepara a terra bem preparada. Então, arar a terra é preparar a terra. É, isso aí. Agora, qual é uma das principais coisas de uma colheita, assim, que você lembrava? Qual um dos principais nomes que aquele povo lá falava, quando falava de colheita? Vinha alegria, muita alegria nas pessoas e segurança, assim, né? Das famílias, né? Família. Das famílias, né? Mas tem outra palavra, que lá no norte a gente falava muito. Fartura. Fartura. Toda colheita tem muita fartura. Nossa mente não pode se acostumar em viver com Deus como se fosse a gente indo no sacolão, comprando 3 tomatinhos, 5 maçãzinhas miseráveis e pagando R$25 e voltando reclamando para casa porque não pode mais encher a sacola. O sacolão de Deus não está fechado, porque ele não tem sacolão, ele tem uma horta. Ele tem uma horta, não tem supermercado não. E nós podemos colher, e colher com fartura. Cegos podem voltar a enxergar, paralíticos podem andar, endemoniados podem ser libertos. Agora, se você escuta, e seu coração não sente nada, se você escuta, e você não sente coisa nenhuma, peça a Deus, trabalhe o meu coração. Trabalha meu coração. Me ajuda a tremer diante disso. Esse é o primeiro estágio. Não confie em ninguém. 3 passos para avivamento, 3 passos para isso, 3 passos para aquilo. Você já deve estar já enjoado disso. O cara vem falar, irmãos, aqui agora Deus está me dizendo, vai ter um grande mover este ano, estive separado. Daqui a pouco o cara está envolvido num bocado de escândalo. Aí você fala, caraca, pregou avivamento no final do ano e disse que ia acontecer, agora já estou enrolado. Talvez se não fizesse nada e disse assim, a gente vai passar uns 6 meses só botando a casa em ordem. De repente vai acontecer. A gente sabe o que acontece. Me lembro que uma vez estava eu, Luiz Américo, dentro da casa que a gente morava ali perto da Noêmia, confessando pecado, pedindo perdão pelos erros da gente, com uma música na fita cassete, na época da fita cassete. Daqui a pouco desceu aquela unção tão forte dentro do quarto. Parece que a gente ia subir pelas paredes, assim, cara. Aí na hora do culto a gente ia orar, o povo caía no chão, ele ficou 3 dias desacordado. Ele ficou 3 dias desacordado lá dentro de casa, nunca estava a levantar. A Silvia, ela recebeu uma descarga tão poderosa de Deus no culto que teve que o marido buscar e levar ela carregada. Quase que a ambulância ia buscar as pessoas no culto, porque era uma chuva mesmo de negócio. Mas para vocês que não sabem o que é isso, eu sei. Eu conheço isso. Alguém está ouvindo? A gente sabe o que é. A gente voltava de um evangelismo e ia para o culto orar de novo. Daqui a pouco, batismo do Espírito Santo direto. Gente mudando direto. A gente experimentou um pouco de uma chuva. Um pouco. Fomos na sua casa, acho que era você que estava com o joelho ruim, não foi? O joelho ruim. Oramos, ficou boa. Você estava lá em cima, desceu, veio. Mas eu tenho que te dizer, isso não passa de uma gota. Deus nos quer fazendo a gente viver uma chuva. Hoje você só aprende a base. E eu não vou te enganar, a minha carne maldita tem hora que ela fica muito contente só com as gotas. Mas aí está a contenda nesse. Deus não me quer contente com gota.
Deus não me quer contente só contando o que aconteceu com você 3 anos atrás. Deus quer fazer uma chuva. Uma chuva. Uma chuva de justiça. E uma colheita de misericórdia. Chuva de justiça, colheita de misericórdia. Aonde o primeiro lugar que tem que ser tratado é o coração. O coração que vai ter que se libertar daquelas 6 coisas que a gente viu no capítulo 4. E com temor e tremor, eu posso te dizer, estamos perto de ver acontecer. Agora, muita gente não vai perceber. Não vai perceber. Quem aqui já viu, quem tem mais de 20 anos de crente, moveres acontecendo e pessoas xingando, criticando, e o mover passou e a pessoa não experimentou? Quem já viu isso, além de mim? Perna de operação de ouro e o teólogo dizendo isso aí é coisa do diabo. A pessoa não percebeu que Deus passou. Mas nós vamos para a Bíblia. Eu te pergunto, o povo lá no Novo Testamento percebeu Jesus quando ele apareceu? Percebeu? Percebeu, Xavier? Ele passou 3 anos fazendo tudo e teve uma turma que não conseguiu ver. E ele falou assim: você não reconheceu o tempo da sua visitação. E ninguém aqui é especial a ponto de Deus ter que te e me esperar. Aí entra o temor do Senhor. O temor do Senhor é isso. Deus não tem pechada. No direito, justiça é quando a Constituição se cumpre. Na Bíblia, justiça é quando as leis do reino acontecem. Quando tudo que o rei fala, acontece. Cure os enfermos, expulse os demônios, levante os paralíticos, cure os cegos. Vocês vão curar qualquer sorte de enfermidade. Vocês vão libertar qualquer tipo de pessoa. Isso é uma chuva do céu. E não uma emanação do inferno que nós estamos vivendo. Nós precisamos ver isso acontecer. Fique de pé em nome de Jesus. De todas as palavras e ações que nós temos aqui nesse papel, a primeira é essa aqui, ó: lavrai o campo de pouso. Lavra seu coração. Na semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso. Terça-feira, na reunião de liderança, a gente vai falar sobre isso. E que Deus faça se cumprir a sua visão. Que Deus faça acontecer o que Ele vem dizendo que vai acontecer. Mas eu não posso me enganar. Nunca vai mudar o modo de operação de Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. Visita este povo nessa madrugada. Fale com eles quando lerem a Bíblia. E dê a eles sinais daquilo que está para acontecer. E nos recusamos a viver uma vida aquém daquilo que a Bíblia fala. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.